Abra o seu aplicativo, folheie a sua Bíblia. Continuando o texto, diz assim, o apóstolo Paulo: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos fale, e que somente a sua voz seja ouvida, em nome de Jesus. Amém? Nós temos a mente de Cristo, é a palavra final do apóstolo Paulo nesse trecho. Ele continua falando com os coríntios a respeito das coisas do Espírito e das coisas dos homens, especialmente da questão da sabedoria humana, em contraste com o poder de Deus. Ele continua falando aquele contexto onde nós sabemos havia muitas divisões na igreja, provocadas em parte, entre outras razões, pela visão que as pessoas tinham a respeito daquilo que sustentava a vida humana, a busca pela sabedoria ou a busca por sinais e milagres. E encerra o texto falando sobre termos a mente de Cristo. Gostaria de refletir com vocês nesta manhã sobre o que acontece conosco quando nós cremos em Jesus Cristo. O que realmente aconteceu? O que deveria ter acontecido com os coríntios e que Paulo está questionando a eles a respeito do que eles têm realmente? O que é que eles realmente têm dentro da sua mente, dentro do seu coração, nas suas vidas? E o que é que acontece conosco com a vinda do Senhor Jesus Cristo? O que aconteceu com cada um de vocês? Há um cântico antigo que fala: minha vida mudou quando Cristo ocupou o primeiro lugar em meu ser, né? Isso é bem antigo, né? A maioria de vocês não era nascido. O que aconteceu com você, com Jesus Cristo entrando na sua vida? Cristo provocou uma revolução na sua vida? Ou você teve uma evolução? Não, eu já era bom, e com Jesus então fiquei top, né? O que aconteceu com a sua vida, né? O Senhor mudou toda a sua vida, revolucionou a sua vida. Você largou tudo que você tinha por Jesus? Largou toda a sua bagagem, deixou tudo de lado? Ou você acrescentou Cristo ao seu currículo, né? Já estava tudo bem, agora ainda por cima, com Jesus, né? O que será que aconteceu? O que aconteceu com cada um de nós? Como é que nós avaliamos a diferença que Jesus faz ou fez nas nossas vidas? Parece que os coríntios tinham muita coisa na cabeça deles. E aí Paulo vem questionar o que é que eles têm
dentro da sua cabeça. E talvez algumas delas estavam deixando a eles confusos, como talvez nós tenhamos ou vemos muita gente confusa. A primeira parte do texto nos fala sobre a questão da sabedoria. A palavra-chave talvez dessa primeira parte é sabedoria. Sabedoria humana ou sabedoria divina? Sabedoria de Deus. Paulo nos fala que o Evangelho não é sabedoria humana. O Evangelho não é um acréscimo ao nosso conhecimento. Ele é um mistério que nos foi revelado. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Experimentados aqui, a palavra teleios, quer dizer maduros, provados. Alguns acham que há uma certa ironia de Paulo aqui. Aqueles que acham que sabem tudo, aqueles acham que acumularam todo o conhecimento. Outros acham que Paulo está se referindo àqueles que sinceramente estão buscando, amadurecendo. De qualquer forma, nós sempre lidamos com alguma coisa. Cristo vem nas nossas vidas e nos confronta, e deve mesmo nos confrontar, não haveria outra maneira. Mas neste mundo, neste século, neste aion, a palavra que é usada aqui, a sabedoria deste século, também no versículo 8 ela aparece, mostra o ciclo deste tempo, esse tempo em que vivemos, em contraste com a era futura, a eternidade que vai vir. Neste tempo, há muita coisa sendo falada, há muita gente que acha que sabe, e há muita sabedoria sendo propalada. Mas o que é que realmente nós sabemos? O que é que realmente nós valorizamos? Que importância nós damos àquilo que verdadeiramente conhecemos? Os poderosos, eles acham que sabem tudo. A palavra usada aqui significa os governantes, os líderes deste mundo. Paulo poderia ter sido um líder deste mundo. Ele foi uma pessoa extremamente educada, era uma pessoa que falava várias línguas, que conhecia os trâmites do governo, que transitava pelos palácios, mas ele decidiu nada saber, a não ser a Cristo crucificado. Ele decidiu jogar tudo o que ele sabia no lixo e considerar tudo como refúgio, como esterco. Ele fala lá aos Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, a palavra no original, para ganhar a Cristo. Então, Paulo vê que, e fala, e declara, que toda a sabedoria deste mundo, todo o conhecimento que se possa ter nessa vida, ele é nada perto do conhecimento de Jesus Cristo. Pode ser literalmente jogado no lixo. Mas falamos, versículo 7 continua, a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aí os bons amigos presbiterianos começam a falar, olha aí, preordenou, está falando aqui, né? Existe essa tal da predestinação, a preordenação. Meus irmãos, não entrem nessa não. Eu respeito a ideia da predestinação, como também as outras ideias. Há várias correntes opostas e partidos que se formam nesse sentido, que na verdade todos eles se explicam na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, na eternidade não existe tempo. Deus preordenou todas as coisas na eternidade, onde tudo é ao mesmo tempo, tudo é, Deus é, e Deus mandou Jesus para a cruz na eternidade. O Cristo foi crucificado na eternidade, nós fomos criados à imagem e semelhança do Cristo na eternidade. Deus é o tempo todo. Na verdade, Deus ordenou todas as coisas para nós, para nossa salvação, para nossa entrada na glória, da onde Ele é o Senhor da glória. O próprio texto nos diz. A sabedoria de Deus é um mistério. A palavra mistério tem a ver não com o que nós julgamos hoje, coisas misteriosas, mistérios a serem decifrados, mistérios que, se a gente pensar bem, filmes, né? Nos filmes, nos livros, há um mistério aqui a ser decifrado. Mistério, segundo a palavra no grego, significa um segredo que somos totalmente incapazes de desvendar.
algo no qual nós não podemos penetrar, não temos capacidade de descobrir, mas um segredo que foi revelado por Deus, um segredo que amorosamente nos foi revelado. Essa palavra indica ao mesmo tempo tanto a impossibilidade de nós termos acesso a Ele, como também o fato de que amorosamente não é mais um segredo, porque Deus nos revelou. Era uma sabedoria oculta, e ainda é, porque ela só é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então a grande diferença que existe é que quem não tem o Senhor Jesus, quem não tem o Senhor da glória dentro de si, quem não tem o Espírito de Deus em si, ainda não recebeu a revelação do segredo. Há um segredo que somente aqueles que conhecem a Jesus sabem, o segredo que lhe foi revelado. Aqueles que não conhecem não são menos inteligentes, não são menos amados, pelo contrário, são amados, mas precisam render-se ao Senhor para descobrirem o segredo que lhes foi dado. Sabedoria que nenhum dos poderosos conheceu. Se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo aqui atribui mais à ignorância do que a qualquer outra coisa o fato de terem crucificado o Senhor Jesus. Se soubessem a quem eles estavam fazendo. E o próprio Jesus nos dá uma dica de que parece que Paulo tem razão, quando Jesus pediu lá na cruz, em Lucas capítulo 23, verso 34, orando ao Senhor: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. O Senhor nos revelou o seu segredo. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Provavelmente esta é uma citação de Isaías capítulo 64, versículo 4. Algumas diferenças entre o texto no hebraico e o texto no grego. Provavelmente Paulo está citando a Septuaginta, aquela tradução grega do Antigo Testamento, feita muitos anos antes de Jesus. Aqui Paulo fala que Deus tem preparado alguma coisa que ninguém viu, ninguém ouviu, e nem jamais o coração humano. O coração aqui indica a vida interior completa do ser humano, incluindo o seu intelecto, a sua vontade, as suas emoções. O homem não pôde compreender até então aquilo que Deus tinha preparado para ele. E o Evangelho vem na direção de revelar. Então o Evangelho não é fruto do conhecimento humano. O Evangelho não é fruto simplesmente de uma busca humana. O Evangelho é a própria revelação de Deus para nós. O mistério que foi revelado. Revelação é uma palavra-chave também aqui. O Senhor nos revelou pelo Espírito, diz a partir do verso 10 o apóstolo Paulo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, penetra em tudo. Naquilo que é impenetrável, o Espírito penetra. Até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém sabe das coisas do homem, senão o próprio homem. Assim como as coisas de Deus não podem ser reveladas a não ser pelo próprio Deus. Pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Havia provavelmente nos tempos de Paulo algumas heresias, algum pensamento que pregava e apregoava, e é interessante porque isso acontece nos dias de hoje quando se fala em espiritualidade. Algumas pessoas pensam, como se pensava naquele tempo, que o próprio homem pode buscar a sabedoria e através da meditação, através do conhecimento, alcançar um plano superior, alcançar o divino. E Paulo está afirmando que somente o Espírito Divino pode tornar conhecidas as coisas de Deus. Também havia nos tempos de Paulo a ideia de que, se o homem foi criado por Deus e o Espírito de Deus soprou a vida dentro do homem, o homem tem em si o Espírito Divino. E esse Espírito naturalmente o leva a conhecer as verdades superiores do universo. Alguns que apregoam isso ainda hoje. E aqui Paulo está falando, a sabedoria de Deus só vem por intermédio do Espírito Santo, só vem por intermédio da revelação de Deus, o Pai, através do Espírito Santo, o Espírito enviado para nos lembrar as coisas que o seu Filho, Jesus, disse e fez. E trazer a vida dele
para dentro das nossas vidas. Verso 12 fala: não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito deste cosmos, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Este mundo aqui é o cosmos, este mundo, o universo, os assuntos deste mundo. Às vezes essa palavra refere-se também aos habitantes deste mundo, o sistema ordenado deste mundo, a sabedoria deste mundo. Nós não estamos aqui simplesmente porque estamos vivos naturalmente. O que nos deu vida não foi o fôlego deste mundo, foi o fôlego do Espírito de Deus. E por isso Paulo fala, disso falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. As coisas espirituais, as verdades espirituais, só podem ser absorvidas e analisadas e julgadas dentro de critérios espirituais. Não adianta queremos comparar as coisas de Deus, as verdades de Deus, com os padrões deste mundo, com os valores deste mundo. Não haverá comparação, não haverá como concatenar as ideias. Somente pela revelação do Espírito podemos entender a obra de Cristo. Por isso mesmo Paulo fala, é uma loucura, como nós já vimos antes. É loucura, a loucura da pregação. Pregamos a verdade da cruz de Cristo. Assim Paulo nos fala, precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos receber de Deus o discernimento espiritual através da mente de Cristo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural aqui, segundo a palavra, é psíquicos, da onde vem a nossa palavra psique, a nossa mente, o nosso próprio entendimento. A nossa vida natural, sem Deus, a nossa mente é capaz de ter uma visão do horizonte limitada dentro dos nossos conceitos, dentro daquilo que é material, daquilo que é possível compreender. Nossa visão do horizonte natural sem Cristo é limitada às referências desta vida, aos valores desta vida. Não há em nós, naturalmente, discernimento espiritual. Nós não estamos, sem Cristo, aparelhados para discernir as coisas de Deus. Só podemos fazer isso através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O homem espiritual, no entanto, julga a todas as coisas, sendo que ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí você pensa, opa, então eu sou espiritual, não posso ser julgado por ninguém, posso fazer o que eu quiser, não me julgue. Ainda aponta o versículo, né? Não julgueis, né? Aqui não está falando que nós somos isentos de julgamento, isentos de análise. Apenas significa que nós devemos prestar contas como qualquer outra pessoa, mas pelos valores do Espírito, nós somos analisados pelo próprio Deus. Não estamos isentos de julgamento, não estamos isentos de crítica. A própria carta seria uma contradição, se Paulo não pudesse criticar, porque os crentes são incriticáveis, né? Pelo contrário, nós temos que reconhecer que devemos prestar conta, sim, especialmente a Deus, e uns aos outros o tempo todo, e discernir se estamos agindo de acordo com os valores de Cristo ou com os valores deste mundo. Quando se fala em crescer na vida espiritual, para muitos crescimento na vida espiritual significa você começar a evidenciar na sua vida valores que teoricamente significariam que você é um abençoado. E como as pessoas são abençoadas? As pessoas que têm o melhor. Então você tem a melhor casa, você tem o melhor carro, você tem o melhor relógio, você tem, enfim, a melhor vida, né? Então você é um abençoado. Quais são os sinais da prosperidade na sua vida? Então você é um abençoado. Você tem tido a manifestação de Deus na sua vida. Pensa um pouco, irmão. Jesus Cristo, por esses valores. Jesus Cristo não seria chamado de abençoado. Esse coitado tem alguma coisa. Uma vez eu estava viajando com uma família de amigos, né? E naquela viagem,
pastor não pode tirar férias, né? Tem esse lance. Pastor não pode tirar férias, acontece sempre alguma coisa, né? E naquela viagem aconteceu de tudo, irmãos. Eu preciso escrever um livro sobre aquela viagem. Daria para escrever um livro. Sabe, imagina alguma coisa errada. Aconteceu. Rapaz, desde pneu furado, vidro quebrado, radiador que queimou, o cabeçote do motor. Naquele tempo tinha esse negócio, né? Eu tinha uma Caravan naquele tempo. Era carro de pastor também, cabia tudo. Aconteceu de tudo naquela viagem. E eu estava viajando com uma família que o pai ainda não tinha se convertido. Depois ele se converteu, graças a Deus, depois, antes de falecer. E ele falava, olha, precisa benzer esse pastor aí, viu? Nossa. Tem uma hora que ele falou assim, gente, que o carro deles toda hora parava para nos socorrer, né? Ele falava, precisa benzer esse pastor aí. Eu falei, então, ele não era abençoado, então, né? Que dava tudo errado. Nada acontece de errado com aquele que realmente é abençoado, né? Paulo fala das torturas, dos açoites, das fomes. Até pode, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive passar fome. Tem pessoas que tudo posso, quer dizer que eu tenho todo o poder naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece significa que você pode passar até fome, porque Deus vai te fortalecer, mesmo você passando fome. Então, através dessa teoria de saúde e prosperidade, muito crente tem ficado maluco porque está ficando maluco e acha que crente não pode ficar maluco, então eu fui rejeitado por Deus. Quanta gente aqui já passou por um problema assim? Achou que Deus estava rejeitando porque as coisas não estavam dando certo na vida. E vem alguém apontar o dedo e falar, você tem algum pecado na sua vida. Tem algum problema acontecendo com você, porque Deus abençoa. Deus só abençoa. Deus só cura. Deus só prospera. E a gente na vida, passando por tudo que a vida dá. E o próprio Jesus, o Paulo e tantos outros personagens bíblicos nos mostram que não é por critérios deste mundo que você pode avaliar a vida espiritual, a espiritualidade, a bênção de Deus. A bênção de Deus não reside em coisas materiais. Ela não reside em saúde e prosperidade na nossa vida. A bênção de Deus, em primeiro lugar, está no fato de que nós somos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. E, além disso, a gente adquiriu um outro valor para analisar a própria vida. Ah, mas ela pode se traduzir? Pode. Deus pode te dar muita prosperidade. E há vários personagens bíblicos que comprovam isso. Mas todas as vezes, meus irmãos, em que acontece na vida de qualquer pessoa, prosperidade e saúde, Deus está dando aquilo para que a sua obra e a sua glória seja feita. Então Paulo até fala aos Efésios que você trabalhe para ter bastante, para dividir com quem não tem, para socorrer ao necessitado e para fazer a obra do Senhor. Deus nunca nos dá prosperidade apenas pensando no nosso próprio deleite, no nosso prazer, porque Ele quer que a nossa mente mude. A gente não pode se sentir satisfeito se alguém ao nosso lado, alguém próximo de nós, está passando fome ou necessidade. Nós, como cristãos, deveremos avaliar sempre a nossa vida. Isso é loucura. Isso não é padrão do mundo. Padrão do mundo é você encher o teu bolso e desfrutar a sua vida. O padrão de Deus é a gente nunca estar satisfeito, porque a gente sempre tem alguém para socorrer. Sempre tem alguém para a gente se ocupar. Sempre tem um próximo de nós que precisa de nós. Pois quem instruiu o Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor, diz o verso 16, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Possível citação aqui por parte de Paulo, de Isaías capítulo 40, versos 13 e 14. O texto do Velho Testamento fala assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi seu conselheiro e quem como conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías 40 fala assim. Paulo cita o início deste versículo,
quem conheceu a mente do Senhor, e já emenda com a realidade que ele considera definitiva. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo para o apóstolo Paulo é a mente do Senhor. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor da glória. E nós temos habitando em nossas vidas, através da fé e pela graça de Deus, o Cristo do Senhor, o Senhor da glória. As pessoas, muitas vezes você fala sobre Cristo com as pessoas e as pessoas acham que conhecem a Cristo. Eu já ouvi falar. Né? Ou pensam que conhecem a Deus. E é impressionante você conversar com as pessoas sobre Deus e falar, eu sei eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. E nas conversas você vai falando sobre os princípios de Deus, os valores de Deus, e as pessoas falam, mas eu não acho que Deus seja assim. Deus para mim é assim. Deus para mim é assado. Não, Cristo, mas se Deus existisse, ele seria assim ou assado. E falam de Deus como se tivessem muito estudado, né? Mas muitas vezes só viram alguns episódios de algum documentário na televisão a respeito do assunto, né? Ou leram no Facebook, a maior fonte de informação, né, dos últimos séculos. Né? Filosofia de fantástico, filosofia de Facebook. Não, Deus para mim, né? Quem é Deus? Quem conhece a mente de Deus? Segundo Paulo, somente aquele para quem ele se revelou. Aquele que foi a sua palavra, a sua revelação, e por crer nele, recebeu dentro de si o Espírito do Senhor. A única fonte de conhecimento de Deus, de quem realmente Deus é, de como realmente Deus pensa, é o próprio Deus. Através de Cristo e através do Espírito em nossas vidas e através da sua própria palavra revelada para nós. Palavra essa que a gente tem acesso, que você pode ler a qualquer momento e a qualquer hora, e que deveríamos ler a qualquer momento e a qualquer hora, não apenas em poucos minutos no domingo. O Senhor quer colocar em nós a mente de Cristo. O Senhor quer colocar em nós os pensamentos, os conselhos, os planos, o conhecimento de Cristo, mediante a ação do seu Espírito, revelando dentro de nós o significado da sua palavra que nos foi dada. Os espirituais são aqueles que veem o mundo segundo a perspectiva de Cristo Jesus e não segundo a perspectiva do mundo. Então, meus irmãos, voltando às perguntas iniciais, como foi? O que significou Cristo em nós? O que significa você ter encontrado o Senhor Jesus e ter crido em Jesus e Ele ter entrado na sua vida? O que isso realmente significa para você? E o que significou para você? Se não houve uma revolução, se não houve uma total transformação, você tem que pensar. Eu tenho que pensar. Porque Jesus não pode ser um mero acréscimo à nossa vida. Eu venho aprendendo há muitos anos a respeito de Deus e agora Jesus foi a cereja do bolo, né? A cobertura. E acrescentou alguma coisa, foi uma evolução ao meu conhecimento. Não, Cristo deve ser uma revolução na nossa mente, mudar todo o nosso jeito de pensar, mudar todo o nosso jeito de avaliar este mundo, mudar todo o jeito de lidar com os valores deste mundo, com as coisas que existem ao nosso redor. Por isso, meus irmãos, Paulo enfatiza isso com eles. Se Cristo é a nossa base, se Cristo é a nossa verdade, se Cristo é a nossa vida, como é possível a gente se dividir por valores menores? Qualquer ele que seja, por mais importante que seja. Citamos hoje, pouco mais cedo, as questões políticas que envolvem nosso país. Uma grande comoção, né, em torno das reviravoltas políticas e especialmente agora em torno da prisão de uma grande pessoa
personagem da nossa história e da nossa política. E muitos se dividindo. Você vê irmãos nossos em Cristo Jesus, de um lado, considerando isso uma profunda e tremenda injustiça, e revoltados com isto. E do outro lado, irmãos nossos, sinceramente, considerando tudo isso a manifestação até da justiça divina acontecendo finalmente no país, né? Como é que pode opiniões tão opostas? E o pior, as opiniões tão opostas podem existir, porque a nossa cabeça, né, é diferente. Mas o pior de tudo isso é nós vermos irmãos se degladiando e irmãos se odiando até por causa dessa posição. Sendo que em nós habita o Cristo, que deveria estar sendo para todos nós o padrão de mente, de pensamento, de conduta. Acima de tudo deveríamos ter o amor uns pelos outros, o respeito uns pelos outros, até mesmo nas opiniões contrárias. Como é possível, irmão, nós termos aqui palmeirenses e corintianos sentados lado a lado? E a gente não ter aqui nenhuma palavra sequer de ódio ou de restrição, né? Ninguém odeia ao irmão, né? Um pouco de ironia aqui, né? Para aqueles que não perceberam, não me conhecem bem, né? Mas às vezes nós vemos até por isso, né? Nós vemos às vezes, falando sério, notícias na televisão pós-jogo, antes de jogo, que alguém agrediu o outro, que uma pessoa foi agredida porque estava... Às vezes até, a última notícia que eu soube, uma pessoa que estava a quilômetros do estádio, mas estava usando naquele dia uma camisa do time adversário, daqueles que estavam ali passando pela rua, e nem tinha ido ao jogo, acho que nem sabia qual era o resultado do jogo, mas foi brutalmente agredido por aquela turma. Como podem divisões desse tipo? Bom, isso foi no mundo, isso foi entre pessoas não cristãs, aí você pode até entender toda a ferocidade, toda a violência que habita nas pessoas, e o esporte às vezes catalisa essa violência dentro de nós, isso é verdade, mas entre irmãos, jamais isso poderia ser um fator de divisão, e nenhum outro assunto. Como é possível nos desentendermos se dentro de nós habita o Espírito de Cristo, e nós, acima de tudo, aprendemos que somos amados por Ele, quando nós éramos ainda pecadores e completamente detestáveis, né? E Deus mesmo assim nos amou e se entregou ao seu Filho por nós. Como é possível? Paulo questiona aqueles irmãos: como é possível que vocês se dividam? Como é possível que vocês creiam nisto ou naquilo? Que vocês ainda baseiem as suas vidas na sabedoria do mundo ou na busca de sinais, dos milagres, se nós temos a mente de Cristo? O que aconteceu? O que aconteceu com você quando você conheceu ao Senhor Jesus? Vamos orar? Que Deus esteja falando a sua vida, que Deus esteja produzindo em você esse questionamento, essa busca. Como tem sido a sua vida? A sua vida mudou? Você realmente é uma outra pessoa? Cristo revolucionou a sua vida? Se ainda não, há tempo disso acontecer. Talvez você tenha que fazer uma entrega, talvez você ainda não tenha literalmente entregue toda a sua vida ao Senhor, porque Ele vai produzir uma revolução no seu coração, na sua mente, e você vai ser uma nova criatura, literalmente e completamente. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que o Senhor é, obrigado, Senhor, porque o Senhor amorosamente, graciosamente, misericordiosamente nos salvou. Obrigado, Senhor, porque independentemente de qualquer coisa que eu tenha feito ou sido, o Senhor Jesus, com a sua imensa graça, morreu no meu lugar. E ao crer no Senhor, e com sua boca confessá-lo como Senhor da minha vida, e ao crer que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, diz a Tua palavra,
promete e não pode falhar: serei salvo, eu sou salvo. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Agora, Senhor, nos abençoa e nos ajuda nessa abertura da mente e do coração para as verdades eternas, Senhor, para a vida de Cristo em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a literalmente escancarar as portas de nossa vida, as portas de nosso coração e da nossa mente para a ação do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a abrir completamente a nossa vida para a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos aliviarmos de toda a nossa bagagem, de tudo aquilo que sabemos ou pensamos que sabemos, para trocar pelo conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor da glória, nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, ó Deus. Entra em nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, Senhor da glória, reina em nossas vidas. E nós te glorificamos e nós te agradecemos. Que o Senhor nos leve na tua paz, na tua bênção. Obrigado, Pai, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.